Bom, vamos falar hoje um pouquinho, nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais, sobre o papel do pai na nossa constituição física, psíquica, comportamental, Algumas filosofias dizem que existe uma interferência direta na nossa relação física e psíquica e as nossas doenças e os transtornos de comportamento que vão surgir ao longo da vida, através dessa relação onde nós recebemos de um lado todas as referências do pai e do outro lado as referências da mãe. Nós sabemos que a figura paterna, o pai, é a primeira pessoa que o filho reconhece ao sair da barriga da mãe. E é com o pai que nós vamos dividir esse amor da nossa mãe. Sendo assim, muitas vezes o pai já começa a se sentir excluído naquele momento. Isso pode ser reforçado para a vida inteira, Aonde sentimentos de medo, de raiva, de falta de reconhecimento podem reforçar a vida toda daquela criança que vai se tornar um adulto buscando, nessa criança a referência. E isso, sem dúvida nenhuma, vai se traduzir nos transtornos de comportamento e em sintomatologias crônicas do corpo, que seriam chamadas de doença. Todo esse processo, ele acaba sendo assumido pela mãe, Porque essa ausência do pai, muitas vezes, acaba sendo reforçada na correria de dia a dia, O pai, às vezes, sai pela manhã, o filho ainda está dormindo, ele volta à noite, o filho já foi para a cama, e ele acaba perdendo essa referência. E é importante que nós, pais, possamos saber que o papel da mãe não vai substituir isso daí, pois é o pai que apresenta o mundo para a criança. E uma fragilidade nessa relação vai fazer com que esse indivíduo vá tentando buscar em outros grupos o seu reconhecimento, pois é o pai que traz segurança e reconhecimento para a criança. Então, nesse Dia dos Pais, eu convido todos nós a fazermos uma reflexão sobre o nosso papel, a verdadeira importância que nós temos e nos dedicar a ter um olhar para os nossos filhos. E também convido os filhos a terem um olhar diferente para os pais. A primeira coisa para que a gente possa, no futuro, ser um pai que possa deixar o seu filho mais livre, fazer algo diferente, nós precisamos ser gratos ao nosso pai. Um dia uma paciente me procurou e disse que o pai nunca havia feito nada de bom na vida. E eu disse a ela que eu tinha certeza que o pai dela havia feito algo de bom. E ela disse, isso não é possível. Eu disse, sim, pois ele te fez. E isso foi um choque para ela, porque o nosso pai, ele sempre fez tudo o que ele podia fazer, o melhor sempre. Porém, nós precisamos entender que nós viemos depois. O nosso pai, ele já existia e a ressonância dele é toda ligada ao que veio por atrás dele, São os nossos avós, são os nossos bisavós. Então, isso nós chamamos de lealdade familiar. Então, o processo que nos constitui, o processo que nos conduziu até hoje é a ressonância que nós temos com a nossa família. E quando o filho vem, se eu não fiz nenhum trabalho para poder modificar tudo isso daí, eu automaticamente, como um sobrevivente que me tornei, eu vou reproduzir toda aquela história. Então, o pai, ele sempre fez tudo aquilo que ele podia. Talvez ele não tenha suprido as nossas necessidades, até mesmo porque existe um conceito da física quântica que diz: nós somos observadores da realidade. Então, por mais que papai fizesse, ainda assim eu tenho que observar isso daí e ter a mesma ressonância com o que ele fez. Porque se eu construo uma realidade diferente, automaticamente eu nunca vou conseguir perceber no papai a sua figura. Então, nesse momento, nesse Dia dos Pais, você, filho, também tente fazer esse trabalho. Você pode não concordar com as coisas que o seu pai fez, e isso até pode servir para você como ferramentas para que você possa evoluir e fazer algo diferente. Porém, saiba que ele fez tudo o que ele podia. Ele foi o melhor pai que você podia ter. E você, papai, com essa perspectiva também de que você tem uma ressonância com os que vieram atrás de você,
Você também pode, nesse momento, se sentir mais livre, agradecendo os seus pais por tudo que fizeram, para que você possa ter um olhar para o seu filho, um pouco mais de observação de quais são as verdadeiras necessidades dele e não mais só as suas próprias necessidades e a sua própria realidade. Dessa forma, nós vamos nos sentir mais livres, porque julgaremos menos os nossos pais e, consequentemente, seremos menos julgados. E através desse não julgamento, nós podemos verdadeiramente curtir melhor a relação entre pai e filho. Então, um feliz Dia dos Pais a todos.